Obrigada. Então vamos começar, gente. Você vai gravar, então? Já começou a gravar? Então tá. Alguém quer fazer a prece? Eu preciso liberar a Juliana aqui para apresentar. Como é que faz? Eu não estou conseguindo. Você consegue? Você vai compartilhar? Vou. Deixa eu ver aqui. Vê se está liberado. Não, você tem que. Deixa eu ver. É que aqui eu tô no. Acho que aqui nesse símbolozinho que parece um escudo. Ah, tá. Segurança. Aí você coloca como liberado Compartilhar para tela, permitir. compartilhar. Ah, Isso. tá. Isso. Vê aí. Deixa eu ver. Agora foi. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo, Ju, perfeito. Vocês vão fazer a prece? O nosso comandante que faz aí, Arthur. Manda bala. Então vamos agradecer a Deus a oportunidade do estudo, das lições, das inspirações, do entendimento, que nesse momento de recolhimento, de união fraterna, possamos também mentalizar aqueles que conhecemos, que estão passando por dificuldades, às vezes acometidos de doenças, pensamentos voltados às vezes ao suicídio, ao desregramento, que essas energias da espiritualidade amiga, de todas as nossas casas aqui reunidas, que possam envolver a todos nós em serenidade, paz, e que o amor possa nortear a nossa vida. Muita paz. Então, boa noite. Eu sou a Juliana. Eu faço parte lá do grupo de estudo do Espiritismo para Todos. É muito bom estar aqui com vocês. E hoje a gente vai entender um pouquinho, né? Em que circunstâncias nasceu o Espiritismo, né? Que Kardec nos coloca. E por que é tão importante a gente entender todo esse contexto histórico do nascimento do Espiritismo, né? Do que era as ciências filosóficas da sua época, a própria psicologia, que ainda não era, né, uma ciência como ela é hoje, separada, né, desmembrada da filosofia. Ela era estudada dentro da própria filosofia, dentro das ciências morais, né? Então, aqui Kardec coloca, né, que foi numas circunstâncias extremamente favoráveis que chegou o espiritismo, né? Porque mais cedo ele teria se chocado com o materialismo e num tempo mais recuado ele teria, né, esbarrado pelo fanatismo cego, pelo domínio da igreja. Então esse rompimento, né, do materialismo com a igreja também é importante para o nosso entendimento. Porque, né, no nascimento das ciências, através dos homens para entender as coisas, foram se criando as várias ciências, e uma delas, né, algumas delas a gente vai perpassar na Gênese, né? A geologia, que estuda as camadas geológicas, a gente vai passar pela química, pela física, pelo o estudo dos astros, né? A gente vai aprofundando nos capítulos científicos da Gênese sobre tudo isso. Então, aqui, né, o Espiritismo surge num momento, né, em que a reação espiritualista, provocada pelos próprios excessos do materialismo, se apoderou de todos os espíritas. Então, esse entendimento, né, do que foi a reação espiritualista, do que é o espiritualismo racional, ele traz um entendimento mais profundo da doutrina espírita, né? De que base Kardec usou para dialogar com os espíritos. Deixa eu passar aqui.
Então, aqui a gente vai entrar na psicologia espiritualista, né, que veio antes do espiritualismo racional. Esse daqui é o Merid Biham, né? Ele era um psicólogo, na época ele era materialista. E aí a psicologia espiritualista vai surgir dentro do período materialista, né? E ele vai dar continuidade aos estudos do Condillac e do Tracy. E aí ele participa, em 1804, de um concurso dos ideólogos que perguntava qual a influência do hábito sobre a faculdade de pensar, né? Como que eu, reproduzindo hábitos, eu consigo pensar, eu consigo refletir. E em resposta, ele vai apresentar, né, um estudo que vai distinguir no homem, né, passividade e atividade, fundamentando-se no fenômeno do hábito, que depois surgiu a tese dele, que é essa aqui que a gente está vendo, né? Influência do hábito sobre a faculdade de pensar. Então, na época, tinha o Condillac. Esse é a fotinho dele, e ele vai dizer o quê? Né? Que é o sentido de tocar. Então, quando eu pego um objeto, eu diferencio o eu do objeto, né? Então, ele vai propor que quando eu começo a ter sensações, né, que está ligado aos nossos sentidos físicos, né, eu vou percebendo, né, do que é ele, do que sou eu e do que não sou eu. E aí, para Condillac, é das sensações, né, que você chega ao raciocínio. E depois vem o Tracy, que ele vai ampliar esse entendimento do Condillac, dizendo que não é o simples toque, né? E afirma que esse conhecimento se deve à motilidade. Então, para tocar qualquer objeto, eu preciso mover o meu braço, estender o meu braço e tocar o objeto. Então, o Tracy vai dizer que não basta somente o toque, né? Precisa do que ele chamou de motilidade. Então, além da sensibilidade, eu tenho a motilidade. E aí vem o Biham, e ele vai perceber que a questão é bem mais complexa. Se a sensação do movimento é o primeiro anel de uma verdadeira decomposição do pensamento, então fica demonstrado que a sensação primeira que Condillac julgou elementar é, na verdade, um composto, né? Então, além do toque, da motilidade, né, eu preciso de um esforço para tocar o objeto externo, mas também eu preciso de uma intenção, de uma vontade, de uma iniciativa, né? Ele vai propor isso, que eu preciso entregar a minha vontade para poder pegar o objeto. E aí ele vai trazer a questão, né? Para o Biham, a sensação simples não é um fato psicológico. A sensação física não pode ser um fenômeno psicológico, e sim um fenômeno fisiológico, que está ligado ao nosso corpo físico, né? E aí ele fala que o fato primitivo, ou fato psicológico da alma, né? Não é a sensação, mas a ideia da sensação, que ele denomina como uma percepção que ocorre com a individualidade pessoal do eu. E aí ele reconhece duas ordens de fenômeno: a sensação, né, como um ato fisiológico decorrente do corpo, né? Então o corpo toca e ele vai sentir o objeto. E a percepção, né, como um ato psicológico. Então quem percebe é a alma. E essa percepção vai perpassar pelas faculdades da alma, ao fazer uso do corpo, né, como instrumento para raciocinar e escolher, entregar a sua vontade, escolher pegar esse objeto. Então, essa vontade livre, né, aqui são nas palavras dele, o eu, como causa dos fenômenos psicológicos, ele separa, né? Enquanto que o corpo é a causa dos fenômenos
fisiológicos. Então, ele separa psicológico de fisiológico. E aí ele coloca que a percepção, né, chama-se percepção, a sensação a qual se aplica a nossa atenção, que de passiva se torna ativa. Então, você já né, vivenciou uma situação em que você está com vários objetos, né, na sua frente, e aí você escolhe um objeto e coloca a sua atenção nele, né? É a alma que direciona essa percepção. Não é fisiológico, é escolhido, é refletido, é pensado, né? E aí ele coloca que a percepção é a aplicação da atividade do espírito ao discernimento das sensações. E aí também eles vão trabalhar, que a gente não colocou aqui, mas eles também trabalham a questão da localização, né? Então, quando eu estou relacionada à minha questão física, eu tenho a ideia de localização, eu sei onde esse objeto tocou em mim, eu sei a força que ele colocou, a intensidade desse objeto, né? Mas tudo isso vai perpassar pela percepção da alma. Até aqui tudo bem? Tá muito complicado, tá tranquilo. Então, aqui, sensação, fenômeno fisiológico relativo ao corpo físico, causado pelo ambiente externo e percebido pelos sentidos físicos. É uma ação passiva, está ligada à vida animal. A percepção, né, como um ato psicológico, decorrente das faculdades da alma, como uma força ativa, né? Eu emprego a minha vontade, eu escolho, né? Então, ela é uma força ativa fazendo uso de um corpo físico, né? Como instrumento de raciocínio, pela faculdade da razão, né? Eu penso e eu utilizo a minha vontade para escolher. E aí ele vai separar vida animal, vida humana. E ele vai colocar que o ser humano, né, é uma alma encarnada. Esse termo vem, né, da psicologia do Bihan. Então, ele coloca a alma como causa dos fenômenos psicológicos. Como substância, é uma noção abstrata para se manter no nível dos fenômenos observáveis. Então, a alma, né, o que ele está falando aqui nesse trechinho? Que a alma é abstrata, eu não consigo observar a alma. E isso é uma exigência da ciência, né? Mas os fatos internos da alma revelam a alma como causa, mas não se define a essência da alma. Porque a alma é imaterial, né? Então, eles não conseguiam observar a alma na sua essência, mas eles conseguiam observar, né, os efeitos da alma, a alma usando um corpo. Então, eles vão estudar os fatos do espírito humano, né? A psicologia não vai estudar a alma como um ser em si, mas como a causa do fenômeno. Então, na época de Kardec, um fato psicológico o que a alma fez, né? E a ciência considerava uma alma usando um corpo. A razão, né? A razão é a faculdade da alma, pois o ato de concentrar a atenção na observação do objeto, identificando-o pela memória, não é o simples sentir da visão, mas uma ação ativa, racional e voluntária da alma sobre os órgãos do corpo, como um instrumento, que no caso o cérebro, né? Aqui, enquanto na matéria, a gente utiliza o nosso cérebro físico, né? Nossos sentidos, sentir as questões relacionadas ao corpo. Mas a inteligência, a razão, a vontade são faculdades da alma, né? E ela faz uso desse corpo para se manifestar, para se desenvolver. Até aqui tudo bem, no espiritualismo, na psicologia, né? Espiritualista, a gente vai entrar agora no espiritualismo racional propriamente dito,
né? Então, aqui a gente tem as fotinhas do Bihan, do Paul Janet, do Cozan, e a gente vai estudar também um pouquinho do John Freud. E aqui, este material eu tirei do livro, né, o Tratado Elementar de Filosofia, do Paul Janet, tomo 1. Então, o que ele vai falar para a gente? Né? Qual é o sentido da palavra filosofia? Porque eu acho que também é importante a gente saber o sentido da palavra filosofia, principalmente no contexto de Kardec, porque ele classifica, né, o espiritismo como uma ciência filosófica com consequências morais. E aí, na linguagem ordinária, o filósofo designa o homem que suporta com ânimo a dor e a veracidade, e que também sabe portar-se com moderação na prosperidade, né? Então, ele tem as duas questões, diante da adversidade e diante dos momentos prósperos, dos momentos bons, né? Ele suporta todos eles com ânimo e com moderação. Neste sentido, todo filósofo é um sábio, e a filosofia é a sabedoria. O filósofo, sobre um outro aspecto, é um espírito curioso. Ele não crê de leve na palavra alheia, mas ele se reporta à sua própria razão. Antes de julgar, ele vai examinar, né? A filosofia é o livre exame. E aí ele coloca um resumo, né? Assim, resumindo, a filosofia é a sabedoria fundada sobre os princípios adquiridos pela livre reflexão. Muito parecido, né, do que Kardec coloca na Gênese. O espiritismo não se impõe, né? Ele quer que as pessoas compreendam, entendam o espiritismo fazendo uso, né, do seu entendimento, das suas faculdades, da sua razão, da sua reflexão. E o espírito humano, né? Eles vão colocar o moral e o físico. Os fatos morais são aqueles que nunca podem ser diretamente percebidos pelos sentidos, mas só interiormente, conhecidos por aqueles que os experimentam. Por exemplo, o pensamento, o sentimento e a vontade, né? Isso está relacionado à nossa alma. Tudo que está relacionado ao nosso eu, ninguém externo a mim, que não seja eu mesma, pode fazer uma inferência do meu estado, do meu pensamento, da minha vontade, da minha intenção, do meu sentir, porque isso está em mim. E aí ele coloca, chama-se espírito humano o conjunto das faculdades intelectuais e morais do homem, que se manifestam interiormente em cada um de nós, à medida as quais exercemos. Então, conforme eu vou me desenvolvendo, as minhas faculdades vão se manifestando. Quando penso, sei que penso. Quando sofro, sei que sofro. E nenhum outro sabe senão, né, por mim, se eu falo. Mas mesmo assim, esse outro não tem como mensurar o que se passa dentro de mim. Por mais que vivenciamos, né, vamos pegar um exemplo de um processo de luto numa família, cada um vai vivenciar o processo de luto de uma forma, né? Juliana, é bacana, porque eles já começam aqui, né? Antes de, porque, só para lembrar, isso é antes de Kardec, né? A Márcia chegou agora. Os fatos morais, né, são aqueles que nunca podem ser diretamente percebidos pelos sentidos. Todo o processo pedagógico a partir daqui, e a educação, passa a ser pelo exercício da alma, pela razão, pela vontade, pela imaginação, e não uma doutrinação como o cachorro, né, por dor e prazer. Então, eles já estão qualificando que a educação precisa mudar de rumo, né? Eles já fazem uma abertura de um universo aqui a ser seguido, né, num processo educativo. E Kardec vai pensar isso mais para frente também, né?
Achei bacana essa. A gente vai perpassar por isso, calma. A gente vai aprofundar nisso, porque esse é o fundamento da moral. A moral não pode se fundamentar em dor e prazer, né? E nem em castigo e recompensa. Como uma alma humana, né? A gente tem que fundamentar a moral numa escolha livre, refletida, consciente e escolhida. Mas a gente vai aprofundar. Aqui ele ainda está falando, né, da questão de você ter a sua subjetividade, e ela só perpassa por você. E eu acho essa colocação dele extremamente importante, porque traz a moral do Cristo, que é o fundamento da moral espírita. Não julgueis para não ser julgados. Porque quando eu olho para o outro e exijo do outro uma atitude que eu já alcancei o grau moral para efetuar, para fazer, eu entro no julgamento. Porque só aquela subjetividade, só aquela individualidade sabe o que passa dentro dela, sabe a intenção que ela fez aquela ação. Mesmo num julgamento, um juiz, né, dentro das nossas questões materiais, ele vai julgar os fatos, as provas, mas ele não tem como entrar dentro do sentir da intenção de cada um, né? Por isso que é complexo. E aí você julga fundamentado ali nas provas. E a punição é muito próxima do quê? De um castigo. Ele não tem a oportunidade de entender que aquele comportamento é errado. Ele vai, né, ser punido e a pena é determinada por anos de cumprimento. E não determinada pela modificação dele no entendimento de que aquele ato que ele cometeu foi errado. Né? Então, perpassa por uma questão extremamente profunda e social. Nossa, né? Mas a gente ainda vai aprofundar. Essa advertência interior que a gente tem, né? Que acompanha cada um dos nossos atos internos, chama-se consciência ou senso íntimo, né? Que Kardec também vai trabalhar consciência, né? No sentido do conhecimento de si mesmo e das outras questões, mas a lei de Deus está na nossa consciência, né? Senso íntimo. E aí ele coloca que o princípio interior que se atribui a esses atos interiores chama-se o eu, o sujeito ou a alma. Tudo que respeita o eu, o princípio interior que tem consciência de si, chama-se subjetivo, né? Quer dizer, é daquela pessoa. E estudar o ponto de vista subjetivo é estudar a alma. Então, a gente não falou, né? Eles vão estudar o quê? Como que a alma atua usando o corpo, os fatos do espírito humano, né? Porque estudar as ações, o subjetivo de cada alma ali no corpo, é estudar a alma, em que condição aquela alma está. Ela tem desenvolvimento moral, ela não tem, ela tem consciência, ela não tem, né? Ela já faz ações totalmente voltadas ao bem ou ela ainda está aprendendo? São todos esses questionamentos que existiam na época do espiritualismo racional. E aqui a gente tem, né, o quadro das ciências morais, das ciências filosóficas. E aí a gente tem as ciências psicológicas, né, que vai estudar o espírito humano, que se divide em psicologia experimental, que é o estudo dos fatos do espírito humano. A lógica, que vai estudar o entendimento, a razão e o estudo do verdadeiro. A moral teórica e prática, que é a questão da vontade, que é o estudo do bem, né, que é onde eles vão fundamentar a moral, né, no bem. A estética, que estuda a imaginação, o estudo do belo. E as ciências metafísicas, que vai estudar a causa primeira. A psicologia racional, que vai estudar a alma e o corpo. A cosmologia racional, matéria e vida. E a teodiceia, que vai estudar Deus, seus atributos e a sua providência. Né? Então, a gente pega lá no livro dos Espíritos, Kardec, quando ele vai perguntar
atributos de espíritos, sobre os atributos. Podemos entender os atributos de Deus? Está na pergunta, não está na resposta. Né? O questionamento dele, da onde ele tirou que os atributos de Deus são esses? Então, quando a gente estuda, né, a parte da teodiceia, dentro do espiritualismo racional, a gente vai perceber que já existia, né, essa busca de um entendimento de Deus, mas não um Deus das religiões, um Deus dogmático, que pune, que castiga, que beneficia, que tem eleitos, que, né, que castiga os povos, um Deus vingativo, como a gente vai ver Kardec trabalhar na Gênesis, lá no capítulo 2, mas sim um Deus, né, igual o que Jesus trouxe, igual o que as ciências filosóficas estudam, né? Estudando o efeito, a gente vai buscar a causa, uma causa perfeita, né? Só pode vir com um ser perfeito. Estudando-se a harmonia da natureza, a harmonia do universo, né? Vai se buscar a causa de tudo isso. Sendo que o homem, como o homem não consegue reproduzir aquilo que vemos na natureza, né? Então, essa causa está fora. E aí eles vão começar a refletir Deus e a sua, né, providência para com todos nós. E aqui, ó, de acordo com o espírito da ciência, né, deve-se começar pelo mais conhecido para chegarmos ao menos conhecido. Devemos partir do homem para subirmos até Deus. E a psicologia, né, vai ser a base da teodiceia. O Paul Janet coloca, né? Então, a psicologia, ela vai estudar, né, as faculdades do espírito humano no seu estado real. Qual é a condição daquela alma, né, usando um corpo? Quais são as faculdades que ela já desenvolveu, né? E a lógica vai estudar as faculdades no estado ideal, né, que é o estudo das leis do entendimento, da razão, que é aí o nosso objetivo é alcançar uma razão infalível, um entendimento infalível, né? A moral, ela vai estudar o estudo das leis da vontade, né? E a busca ideal será uma vontade impecável. O entendimento, que aqui no sentido que a gente coloca o entendimento, é o desenvolvimento da razão, né? O entendimento e a vontade são as únicas faculdades. Não são as únicas faculdades, desculpa. Existe também a imaginação, que é estudada pela estética, que a gente viu ali no quadrinho. Então, entendimento, que é a razão, o desenvolvimento da nossa razão, a vontade e a imaginação, ela tem regras, né? Ela tem um movimento, né? Algo que impulsiona a uma direção, né? Que elas têm um fim, um objetivo, né? Que está fora delas. Ele é superior, por isso governa. E aí o que ele vai colocar? A verdade, o bem e o belo. Então, o fim do entendimento é a verdade. Né? Então, eu vou desenvolver a minha razão, a minha inteligência, o meu entendimento em busca da verdade. O fim da vontade é um bem, né? Que é o meu desenvolvimento pleno como alma, quando todas as minhas ações, né, as minhas intenções, os meus pensamentos estão imbuídos no bem. E o fim da imaginação é o belo. E aí ele coloca a verdade, o bem e o belo são os três objetos da lógica, da moral e da estética. As três ciências se relacionam com a filosofia do espírito humano, porque elas vão estudar as três faculdades da alma, tá? A razão, a vontade e a imaginação. Quando a gente vai estudar essas faculdades, né, sob o ponto de vista do ideal, a gente vai ser conduzidos a seu princípio, sendo este o laço da passagem da psicologia para a metafísica, né? A gente não viu lá no quadrinho que a metafísica vai estudar Deus pela teodiceia, a matéria e a vida, e a união da alma e do corpo.
Então, aqui ele está falando que quando a gente começa a estudar, né, pela psicologia, ela vai fazer esse laço com a metafísica, porque esses conhecimentos se entrelaçam. E aí, partindo do princípio do mais conhecido para o menos conhecido, eles partem da psicologia, né, que é a gente pode estudar o estado real daquela alma, nos é mais conhecido e é mais fácil de conhecer o seu estado ideal, qual é a busca da alma, né? E aí é onde eles fundamentam a moral do espiritualismo racional na busca do bem, do belo, do verdadeiro. E é só pelo conhecimento do real que se pode chegar ao ideal, né? Das nossas faculdades, do desenvolvimento pleno. E aí ele coloca, né? Quando a gente observa os fenômenos da alma, a gente vai deduzir as suas leis, aplicá-las. Eis, em resumo, o fim, né? O objetivo do estudo do espírito humano, é entender os fenômenos da alma, classificá-lo, deduzir as suas leis, mas não só, né? Deduzir, aplicar todo esse conhecimento. E aí vem um questionamento, né? O que é o homem? Esse está no livro do Eduardo. O homem, dizem uns, é uma organização onde se passam fenômenos que dependem inteiramente do arranjo das moléculas materiais. É um entendimento materialista. O homem, dizem outros, é um espírito puro, que acidentalmente está unido à matéria. O homem, dizem estes, é um corpo constituído por certos números de aparelhos que executam certas funções. O homem, responde àqueles, é uma inteligência servida por órgãos. Não fica nisso. O homem, replicam outros, é formado de espírito e de matéria. Este, né, espiritualista. E aí eles colocam aqui. Eis aí até onde chegou o desejo de querer tudo explicar, de sorte que, pelo mesmo embaraço que sentiam na explicação, preferiram antes ou negar a dualidade do homem, né, corpo e alma, ou negar a influência recíproca dos dois elementos que o compõem. Outros, finalmente, com mais a razão, se contentam com os fatos, embora não possam explicar o que está envolvido em grande mistério, e usando da inteligência que Deus lhe concedeu, se limitam a observar e tirar as induções legítimas da observação. E firmes neste propósito, não podem deixar de reconhecer que o homem é um ser misto, formado de duas substâncias, a alma e o corpo, as quais, bem que diferentes, estão em um comércio continuado e se atuam mutuamente. Está no livro do Eduardo. E aqui, esse é o Geoffroy, né? As profundas reflexões do ilustre Geoffroy mostram que há no homem duas ordens bem distintas de fenômenos, fisiológicos e psicológicos, que é a separação entre a fisiologia e a psicologia, né, se afirma numa base sólida, que é a experiência do Bihan, porque ele prova, né, ele separa vida humana de vida animal. E aqui a gente vê, né, vida humana versus a vida animal. Corpo físico, nosso corpo aqui na matéria, é a causa dos fenômenos fisiológicos. Vida animal, né? Então, quando a gente está nas questões da vida animal, a gente tem atos passivos, né? Fisiologia, sensações, instinto, dor e prazer, medo, raiva, tristeza, alegria, nojo. Isso está ligado às nossas questões do corpo. E o animalzinho também tem, né? O animalzinho, ele é condicionado e ele é movido pelos instintos. Ele também sente as emoções, medo, tristeza. Então, isso é característico, né, da vida animal.
Mas a gente não pode ser condicionado, movido pelo instinto e nem pelas paixões, nem por dor, nem prazer, nem por condicionamento, né? Porque aí a psicologia da época de Kardec vai trazer, né, a alma, a vida humana e vai separar atos passivos, atos ativos, condicionamentos, atos escolhidos e refletidos. Então, na vida humana, a gente tem uma ação ativa, os hábitos são adquiridos, né? E os hábitos adquiridos podem ser tanto as virtudes que a alma já conquistou, como os vícios, que é aí onde Kardec vai explicar o desenvolvimento de uma imperfeição, que aí já é escolhido e refletido. E as faculdades da alma, razão, vontade e imaginação. Então, aqui neste livro do Janet, ele vai trazer corpo e alma. Distingue-se no homem essa dupla natureza, o corpo e a alma. De um lado, a inteligência, os sentimentos e a vontade. Do outro, os sentidos, os apetites e as paixões. Ora, o que distingue o homem do animal é elevar-se acima dos sentidos, dos apetites e das paixões, e ser capaz de pensar, de amar, de querer, capaz de escolher, de agir, né? Isso é a alma humana. E aí, ela não é condicionado nem pelos sentidos do corpo e nem pelas paixões. Eu não me deixo dominar, né? E aí eu vou desenvolvendo a minha moral, conforme eu vou dominando as minhas paixões. Que é tudo que Kardec vai trabalhar, né? Vocês vão aprofundar na Gênese, no capítulo 3, o capítulo do bem e do mal, a diferença entre o instinto e a inteligência, todo esse debate, né, do espiritualismo, ele vai trazer para a Gênese. Mas ele vai pesquisar ali na Gênese a origem do instinto, porque o instinto já é definido pela psicologia, né? Pode-se, talvez, por fraqueza, ser arrastado para o mal, mas é impossível não amar o bem mais do que o mal quando se conhece verdadeiramente o bem. Sendo o homem duplo, como vimos, estando ligado ao corpo e à animalidade, por um lado, né? Pelo outro, ele é ligado a Deus, à verdade e à justiça. Decorre daí que há nele uma guerra, né? Uma guerra interna, e que a sua razão, de um lado, lhe mostra o bem, enquanto a sua paixão o arrasta para o prazer. Porque o prazer está ligado às nossas necessidades fisiológicas. Então, ele vai colocar que quando a gente está no corpo, né, a gente tem as nossas questões animais. Mas, por outro lado, enquanto alma, a gente também está ligado a Deus. Né? A gente está ligado à questão da criação de Deus. Então, a gente, né, tem que buscar superar as paixões, os instintos, as questões, né, que às vezes nos levam a um arrastamento ao mal. E também a gente tem que separar o mal físico do mal moral. São duas coisas diferentes, né? Kardec também vai aprofundar isso na Gênese. A obrigação moral. Então, o que é um constrangimento moral? Distingue-se da coerção física. Olha que importante isso, porque o espiritismo, ele não se fundamenta em consequências físicas. Ele se fundamenta em consequências morais. Então, o espírito não aprende por nenhuma punição física. Ele aprende, né, através das questões morais. E é o próprio sofrimento moral, que é inerente à imperfeição dele como espírito, que vai fazer com que ele pare, reflita e entre no âmbito do arrependimento, que já é um passo à frente que ele está dando, né? No retorno ao bem, que é a reparação. Então, aqui,
O constrangimento moral é diferente da coerção física, no que esta tem de fatal e irresistível, ao passo que o constrangimento que o dever nos impõe é suportado pela nossa razão sem violentar a liberdade. Este gênero de necessidade que se impõe só à razão, sem constranger a vontade, é a obrigação moral. Quando eu tenho a obrigação moral, quando eu compreendo, quando eu faço uso da minha liberdade para escolher, para fazer, para agir, para pensar. O dever, né? Porque o fundamento da moral é o dever. Dizer que o bem é obrigatório é dizer, então, que nós nos consideramos como obrigados a realizá-lo, sem sermos forçados a isso. Ao contrário, desde que o cumpríssemos à força, ele deixaria de ser o bem. Ele deve ser, portanto, né? Ele deve, portanto, ser livremente realizado. E o dever pode ser definido como uma necessidade consentida. Então, quando eu faço bem pelo bem, eu estou escolhendo, eu estou entregando a minha vontade. E é desta forma que eu aprendo. Não é por coerção, não é por funcionamento, né? Faz o que deve, aconteça o que acontecer. Não importa que o outro me fez o mal, eu faço bem porque eu sou boa, porque eu busco o bem, né? Porque o fundamento da minha moral é o bem. Então, são todas essas reflexões, né, que o espiritualismo vai trazer. As noções morais. O bem é obrigatório, ou seja, deve ser cumprido. O mal, ao contrário, deve ser evitado. O dever é essa lei pela qual somos obrigados a fazer o bem e evitar o mal. É também chamada a lei moral. Mas vamos prestar atenção nessa palavrinha obrigada, né? Eu sou obrigado quando eu compreendo, quando eu escolho, né? O agente moral. Quem é o agente moral? Aquele que age e que é capaz de fazer o bem e o mal. Aquele que, por consequente, é obrigado a obedecer à lei moral. Para que um agente seja obrigado a obedecer uma lei, é preciso que ele a conheça, que ele a compreenda, né? O discernimento natural. Há, portanto, em todo homem um certo conhecimento da lei, quer dizer, um discernimento natural do bem e do mal. Esse discernimento é o que se chama consciência, ou às vezes, senso moral. A consciência é um ato do espírito, é um julgamento, né? É a nossa consciência que nos julga. Não tem nada externo a mim, é a minha consciência. O sentimento moral, né? O bem e o mal realizados, seja por outros, seja por nós mesmos, determinam em nós emoções, afetos de diversas naturezas. E o conjunto dessas emoções ou dos afetos é o que se chama sentimento moral. Porque a felicidade é algo mais profundo, um sentimento da alma. Mas aqui no começo a gente vai perceber isso, né, pela emoção. Então, às vezes eu faço algo de bom, eu sinto aquela alegria, aquela satisfação, mas não é a felicidade plena do espírito, porque isso é uma conquista gradual. Livre-arbítrio, né? Liberdade. Não basta que o homem conheça e distinga o bem e o mal, e experimente por um e por outro sentimentos diferentes. É preciso ainda, para ser um agente moral, que o homem seja capaz de escolher entre o bem e o mal. Não se pode ordenar-lhe o que ele não poderia fazer, nem lhe proibir o que ele seria forçado a fazer. Esse poder de escolher é a liberdade, é o livre-arbítrio.
que também é um fundamento, né, do espiritualismo racional. Quando eu sei escolher, quando eu posso escolher. O discernimento, né? A gente é um agente livre quando possui discernimento do bem e do mal, né? Que ele é responsável por suas ações. Isso quer dizer que ele pode responder por elas, prestar conta, sofrer as suas consequências, né? Ele é então a verdadeira causa. Onde está a causa do sofrimento? Em nós mesmos. Porque o sofrimento é inerente, né, à nossa imperfeição, ao nosso desenvolvimento das imperfeições, quando eu desenvolvo uma. E aqui, as ações humanas, né, são ora boas, ora más. Essas duas qualificações têm graus, então isso também é uma coisa importante, porque às vezes a gente olha para as pessoas e denomina aquela pessoa é boa, aquela pessoa é má. E a bondade e a maldade, ela tem graus. É importante a gente ter esse entendimento, né? E não entender o bem e o mal como duas forças contrárias. Aquele indivíduo é totalmente mal. E aí ele coloca, por causa da impotência ou da facilidade da ação. É assim que uma ação é conveniente, estimável, bela, adorável, sublime, e por outro lado, a ação é má, ora uma simples falta, um crime. Ela é condenável, baixa, odiosa ou execrável. Ele também coloca níveis, né? E aqui, ó, vida e prova. A vida humana se apresenta, então, sobre dois aspectos. O homem pode escolher entre ambos, entre o bem e o mal. Esse poder é a liberdade. Essa escolha é difícil e laboriosa e exige de nós esforços incessantes. É por isso que a vida é chamada uma prova. Olha que coincidência, né? Será que é uma coincidência? Nós não estamos aqui num planeta de provas. E olha o que ele coloca, o que é uma prova. E é com frequência representada como um combate. Não se deve, portanto, imaginá-la como um jogo, e sim como um viril e corajoso esforço. A luta é a sua condição. Condição para quê? Para que a gente desenvolva as nossas faculdades, para que a gente progrida como alma, para que a gente saia do nosso real, da nossa condição real, e caminhe para o nosso ideal. Lembra que a gente viu lá no começo? E aqui, a consciência moral, né? Essa faculdade de reconhecer a lei moral e de aplicá-la a todas as circunstâncias que se apresentam é o que se chama consciência. A consciência é, pois, o ato do espírito pelo qual aplicamos as regras gerais estabelecidas pela moral. A um caso particular, a uma ação a fazer ou a uma ação que já foi feita. Ela é o poder que ordena e é também o juiz interior que condena ou absolve. Então, é a nossa consciência, não tem nada externo a mim. Por um lado, ela dita o que é preciso fazer ou evitar. Por outro, julga o que foi feito. Com isso, ela é a condição do cumprimento de todos os nossos deveres. Deveres no sentido de um ato livre, escolhido, refletido. Sendo a consciência o julgamento prático, que em cada caso decide entre o bem e o mal, não se pode pedir a cada homem senão uma coisa: agir de acordo com a consciência, né? Não é com a consciência do outro, é com a minha condição. E aí ele vai trazer a consciência ignorante, que é aquela que faz o mal porque ainda não tem a consciência do bem. Assim, a criança que atormenta os animais nem sempre o faz por maldade. Ignora ou não pensa que os faz sofrer. Olha que importante essa frase. É o progresso da razão humana, né, da nossa inteligência, do nosso entendimento, né, sendo a razão a faculdade da alma, que nos ensina cada dia a conhecer melhor a diferença entre o bem e o mal.
é gradativo, né? O processo de entendimento. Por isso que o Kardec coloca, né, que o mal é relativo e a responsabilidade é de acordo com o desenvolvimento daquele espírito. Então, aqui, a consciência ignorante. Ah, é a mesma? Voltei. Ah, não, é outro. Chama consciência ignorante, é a mesma. Eu que tô doida. Ao mesmo tempo, né, o sentimento moral, que o espírito distingue entre o bem e o mal por um julgamento que se chama consciência, o coração experimenta emoções, afeições diversas, abarcados pelo nome comum de sentimento moral. São os prazeres ou as dores que nascem em nossa alma, à vista do bem e do mal, seja em nós mesmos, seja em outro. E aqui, os sentimentos versus as ações. Relativamente às nossas próprias ações, os sentimentos se modificam conforme a ação esteja por fazer ou já feita, conforme eu estou pensando nela ou eu já fiz. No primeiro caso, né, quando ainda estou pensando, sentimos de um lado uma certa atração pelo bem, enquanto a paixão não é suficientemente forte para sufocar, né, essa minha atração ao bem. De outro, uma repugnância ou aversão pelo mal, mais ou menos atenuada segundo as circunstâncias, pelo hábito ou pela violência do desejo. Então, também tem a questão se eu pratiquei pelo hábito, né? E pela violência que eu entreguei nesse ato. Quando, ao contrário, a ação já foi realizada, o prazer que daí resulta, se agimos bem, chama-se satisfação moral. E se agimos mal, temos o remorso ou o arrependimento. Isso aqui tem a ver com o céu e o inferno, né? O arrependimento. Isso já era debatido no espiritualismo racional. O arrependimento é também, como o remorso, um sofrimento que nasce da má ação, mas junta-se a ele o pesar por tê-la realizado e o desejo firme ou a resolução de não mais realizá-lo. O arrependimento é uma tristeza da alma, o remorso é uma tortura e uma angústia. O arrependimento já é quase uma virtude. O remorso é um castigo. Mas um conduz ao outro. E aquele que não tem remorso não pode arrepender. Então, olha o que ele está colocando, que é um processo do próprio indivíduo de conscientização, né? Primeiro ele começa a sentir aquelas emoções, ele comete o ato, aquilo começa a gerar nele um remorso, e esse remorso que a consciência traz já é um próprio castigo para ele, porque isso traz sofrimento moral, que é diferente do sofrimento físico. E aí ele começa a buscar, né, a causa de tudo isso. E a causa não está em Deus, não está no meu vizinho, não está no meu marido, está em mim. E aí quando eu olho para mim, eu percebo que eu sou um agente moral e que está em mim a capacidade de transformar isso. E aí eu me arrependo dos meus atos. E esse arrependimento já é uma virtude. E aí, quando eu começo a reparar, o que é reparar? É mudar as minhas atitudes em relação ao outro, em relação à sociedade. E isso já é um retorno ao bem. Porque, né? Aí eu escolho o bem, consciente, fazendo uso da minha liberdade, do meu senso moral, sempre de acordo com o progresso que a minha alma alcançou, né? Então, este é a base, né, que Kardec vai trazer na Revista Espírita. O Espiritismo é um desenvolvimento, né, das ideias do espiritualismo racional, porque ele vai trazer a ciência filosófica com consequências morais. E aí ele vai estudar a alma, né, no seu estado presente, no seu estado futuro, né, através da mediunidade, porque ele vai estudar as leis que regem a alma, as leis que regem o mundo moral, que são totalmente diferentes
das leis que regem o nosso mundo material. Porque aqui na matéria, a nossa lei está externa a nós. E ela se relaciona conosco por castigo e recompensa. E eu não posso cometer o ato. O espiritualismo já está trabalhando com a questão da sua intenção, porque ele está falando aqui, né? Quando eu ainda não cometi a ação, ela está ainda só no meu pensamento, eu ainda tenho o poder de mudar a minha ação, mesmo vindo essa vontade, né, esse desejo no meu pensamento, eu posso usar a minha vontade e fazer diferente. E quando eu já, né, fiz diferente, fiz, e aí eu entro nesse processo que ele está explicando aqui. E é isso, gente, né? Tem muito mais, é um tema muito complexo, muito profundo, né? São muitos slides que a gente tem para estudar. É só um trechinho do que foi o espiritualismo, né? De qual foi a base que Kardec usou para dialogar com os espíritos. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha despertado aí o interesse, né, em estudar um pouquinho mais. O Arthur também tem bastante conhecimento, a Mel, vocês vão poder debater bastante, né, aprofundar nisso, na Gênese. Ju, obrigada, viu, pela sua Obrigado. participação. Eu Foi excelente. Você já está atrasada lá, né? Não falar mais nada, tá excelente. Sim, e aí, quando a gente retomar o assunto, a gente chama você de novo. Se precisar, a gente faz, né, um tempo só para a gente debater, conversar, em vez de ler, porque aí depois eu mando esse material para vocês. Excelente. Ainda estou terminando de elaborar, mas aí a gente pode bater papo, né? Se tiver alguma dúvida, a gente vai conversando. A gente vai sempre se vendo. Obrigado. Beijo, pessoal. Bom estudo para vocês. Para você também, Ju. Muito obrigada, viu? Obrigada, pela participação. Tchau. Foi ótima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Gente, ela teve que sair, que ela vai para um outro estudo, mas eu acho interessante agora, se alguém quiser comentar o que entendeu, ou o que não entendeu, ou o que achou de importante, né? Porque eu acho que essa parte ela traz muito, né? É muito conteúdo para a gente depois ler a Gênese com outro olhar, né? Um olhar que é dessa moral, que é desse livre-arbítrio, de tudo isso que ela estava falando, que é da época mesmo, né? Para que a gente tenha uma ciência do que realmente Kardec estudava, né? Na sua época, na época que ele fez a codificação. Acho interessante mesmo, né, a gente resgatar. E até, né, Juliana, ou Melissa, a Juliana colocou, para que a gente possa compreender por que Kardec defendia, já lá na Revista Espírita, em 1868, né, ele está lúcido, né? Ele estava falando assim, olha, toda a defesa do espiritualismo racional é a defesa do espiritismo, porque né, que é o espiritismo, é o desenvolvimento. Quando ele joga o jornal de estudos psicológicos, ele está forçando, como um pedagogo, trazer o espiritismo para o ramo da ciência, da filosofia, que era essa vertente do espiritualismo racional na época, né? Porque a Juliana acabou não falando, mas para lembrar para todos nós, né? Antes de Kardec, tinha uma briga, né? Com quem ficava a educação e o que se fazia para poder educar o ser humano enquanto um princípio mesmo, inteligente, né? Se tem vontade, se não tem vontade, se tem livre-arbítrio, se não tem livre-arbítrio. E o que tinha na época? Nós tínhamos a igreja com a sua educação dogmática, né? Perdendo muita força para o materialismo nascente, porque ali já tinha, vamos lembrar, que já tinha ali Galileu, né? Já tinha a ciência comprovando, destruindo alguns dogmas que a igreja sacramentou como verdades universais, e aí o pessoal estava já descrente, ou uma força grande, para poder já destruir a religião. O que entra nesse começo? Entra a terceira opção, que não era nem religião e que não era nem materialista. Era o espiritualismo racional. Esse espiritualismo racional, a gente fala assim, o que uma psicóloga está falando de espiritualismo racional?
porque todos os livros eram estudos de psicologias. E o Kardec coloca, jornal de estudos psicológicos. O espiritualismo racional era uma terminologia lá na Universidade de Sorbonne, né, para poder estudar a teodiceia, estudar os princípios da alma. Então, tudo isso, nós estamos falando de 60, 50, 40 anos antes do Livro dos Espíritos. E são essas bases que, se a gente tiver essa noção, e por isso nós estamos dando essa nivelada, que é para que nós possamos entrar na obra do Espiritismo e enxergando esses pontos e entendendo mais. Quando o Espírito de Verdade fala, instruí-vos, né? Porque para um Espírito trocar ideia conosco, há que nós fazermos o esforço de desenvolvimento intelectual. Não dá para conversar com o espírito elevado se nós não tivermos bagagem mental, né, para ele conversar com a gente. Imagina nós conversarmos com uma criancinha de 2 anos. Né? Como é que nós vamos fazer? Né? É difícil. Então, essa puxada que Kardec está dando e a espiritualidade está proporcionando, que eu acho que é esse link bonito que ela colocou. Porque quando tem aquela resposta... Aonde está escrita as leis de Deus? E a espiritualidade fala assim, na consciência. Se nós não temos noção que eles estavam estudando, que a moral estava na consciência, nessa inclinação para o bem, tudo um pouco que a Juliana passou, a gente acha que é uma revelação da espiritualidade, né? Mas se a gente compreende isso, olha, eles estavam falando assim, olha, é aquilo lá que vocês estão estudando. Né? E aí é diferente a grandeza do espiritismo enquanto uma ciência posta e hoje abandonada, né? Porque a psicologia mesmo era o estudo da alma, né? Ela acabou de... Agora, hoje, a psicologia é o estudo da mente, o estudo, né, dos neurônios e o estudo do comportamento, né? Então, mudou. Que hoje, por exemplo, a gente fala em subjetividade, mas não trata, muitas vezes, do assunto alma, né? Está falando da subjetividade como indivíduo, personalidade, né, apenas, mas não como alma, né? Que antes estava se observando mais esse lado, né? Mas o bonito, na verdade, eu vejo... Então, pode falar. Não, pode falar. Que, na verdade, até isso que você falou, assim, existe uma força, às vezes eu converso bastante com o Ravazzi, existe uma força hoje, atual, mas isso já vem programado faz muito tempo, de destruir os conceitos de Deus, de destruir a alma e de destruir os valores morais. Essas 3 pilastras que estavam sendo construídas no espiritualismo racional, hoje, com o materialismo, né, isso não é aleatório a ausência disso na nossa educação. Isso é uma coisa programada para que realmente a gente não desperte, que a gente não desenvolva. Né? Predominou, então, né? Nós precisamos entender o movimento. Precisamos entender o movimento. Esse movimento não é o acaso. Existem pessoas inteligentes que sabem que o controle fisiológico, né, ele é muito mais fácil do que você dar liberdade, né, de que você deixar que a coisa aconteça. Nós mesmos, enquanto pais, né, a gente vai educar muito mais o filho por dor e prazer do que perder, né, um tempo de falar lá e a gente realmente se debruçar e completar o conhecimento dos nossos filhos, ou dos nossos pais, dos nossos vizinhos, né, com essa proposta que a Juliana trouxe. Às vezes a gente vai na pancada, né, até inconsciente, né, de certa maneira. E olhando que a gente estava estudando, né, a história da humanidade, ali, como é que foi o crescimento da religião, né? E a gente vê que desde sempre houve esse interesse pelas perguntas, né, do que é Deus, qual é a nossa função aqui na Terra. Então, isso já vinha crescendo no ser humano e na época de Kardec você está vendo esse estudo, que é um estudo da psicologia, da filosofia.
que a gente estudou lá que a Grécia também trazia tudo isso, né? Então, houve uma descontinuidade, né? Atualmente, desses estudos, mas que, na verdade, é muito natural, né? Isso que eu acho que é interessante, a gente observar que tudo vem de uma naturalidade própria do ser humano em questionar as coisas, né? Em questionar o porquê da sua própria existência e quem é o ser superior a ele, né? Quais as questões envolvidas. E a questão que eu acho mais importante disso que a Ju trouxe é a questão moral, né? Com certeza a gente vai discutir muito a fundo isso em vários trechos da Gênese, né? A Gênese vai nos permitir uma discussão sobre a questão da moral, e esse conhecimento básico, né, da espiritualidade, do espiritualismo racional, vai nos ajudar bastante, né? A gente vai compreender mais para frente o que significa, né, essa questão toda dentro da Gênese. Eu acho bem interessante, né? A primeira vez que eu estudei a Gênese, eu não tive essa introdução, né, do espiritualismo racional, então não percebi, né, na época, mas aí ficou faltando, fica uma lacuna mesmo, né? Você fala, nossa, mas está aqui sobre esse conteúdo e eu não sei exatamente do que se trata. Então, eu recomendo que futuramente, quem tiver dúvida, né, e vá além da Gênese, que volte nessa aula e assista de novo, porque muita coisa que ela falou, ela deu uma pincelada rápida e ficou muita coisa, né? Assim, muito conteúdo junto. Então, de E o repente, que, assistir de e o que, novo é o que interessante. a gente pode fazer também, a gente pode ir anotando várias dúvidas, e aí no momento que a gente precisar, a gente chama ela de novo para fazer um debate, para tirar as dúvidas e olhar, mergulhar na Gênesis com esse embasamento, é mais ou menos o que o Kardec falava, olha, o Espiritismo traz a chave, né, para que a gente bem compreenda a moral do Cristo. Então, olhando agora, lendo a Gênesis, com essa visão também do espiritualismo racional, também nós vamos também nos surpreendermos com que as coisas não estão soltas, né? Ela tem uma sequência evolutiva, né? Para que a gente possa ter fundamentado o conhecimento para aí sim desenvolver a moral. Isso é bacana. E a Gênesis inteira, o fim dela é o desenvolvimento moral. Quando vai estudar lá os milagres, quando vai estudar toda a parte dos fluidos, tem que estar com esse olhar para bem compreender toda a atmosfera, né? O próprio passe, né? A própria mediunidade com esse olhar fica diferente, não é uma coisa. Ela tem a alma ali inserida como sentimento, não é um negócio mecânico, né? Eu já vi reuniões mediúnicas em outras casas que a gente já passou, não estou falando da nossa aqui, mas assim, o espírito, você recebe o espírito, passa o espírito, recebe o espírito, passa o espírito, como se fosse um negócio, só um choque fisiológico, ou só como se fosse, né? Olha, não, vai, fala, vai embora agora, sabe? Assim, então é um negócio bem complicado. A Elaine tem bastante experiência. Conta aí, Elaine. Conta para nós. Eu até comentei com o Zé, quando ela iniciou, a Juliana iniciou, que ela fala das sensações, né? O que é do corpo e o que... Eu comentei com ele, eu falei, é bem assim mesmo, a gente vê isso nos trabalhos de comunicação. O espírito, ele sente, ele fala que está sentindo, mas ele não tem o contato físico, né? E eu falei, olha aí, já, né? Eu imaginei que o Arthur ia pensar nisso, porque a gente sempre fala sobre esse assunto, da questão das comunicações, o espírito vem, fala, e às vezes quem está ali conduzindo, dirigindo a reunião, não explica para ele que ele não está sentindo aquilo fisicamente, ele traz na alma a sensação. E foi muito legal que ela iniciou falando justamente isso. Lógico que ela não entrou na questão da comunicação dos espíritos, mas me levou para lá, né?
E é isso mesmo, né? Que o Arthur falou, às vezes passam ali durante aquele trabalho mediúnico muitos espíritos, e simplesmente por comunicar, eles não estão ali para isso, eles estão para ser conduzidos, né, e receber ali, eu penso assim, né, talvez eu esteja errado, um atendimento e entender a condição que ele se encontra, que ele não está sentindo aquela dor, que aquilo é físico, e nós temos que passar, até porque não podemos subestimar a inteligência daquele espírito que está ali, né, o conhecimento que ele já traz. Então, eu entendi o início, achei muito bom por isso também. E é interessante, né? Porque o pessoal aqui está aqui, né? A Márcia, pegou o finalzinho, o Marcos Bass, pegou o finalzinho do estudo do livro dos Espíritos, que lá vai falar, Elaine, essa parte, né? Que olha, o inferno e o céu não são físicos, que isso é uma projeção mental, né? E nós, às vezes, lendo batido e não entendendo a fisiologia, a gente ainda está do outro lado com sensações fisiológicas. Nós não temos mais o corpo físico, e ali nós estamos lá pegando fogo, né, se afogando. Então, essas percepções da alma faz com que o espírito projete isso e viva uma realidade momentânea, mas falsa, é uma ilusão. Né? E a espiritualidade fala isso, olha, é uma ilusão, várias vezes, né? O pessoal que quiser aí pegar o finalzinho do Livro dos Espíritos lá, questão 960 para frente, né? Tem uma outra questão que é os ensaios fisiológicos, que Kardec usa, acho que 4 páginas dentro do Livro dos Espíritos, não é nenhuma pergunta, né? É um ensaio fisiológico, ele tira da Revista Espírita, e é bem isso, né? Você vê que isso estava no espiritualismo racional. Se a gente não entender e não fizermos essa separação, nós estamos sendo materialistas do outro lado. E quando o Kardec vai perguntar, olha, o que o espiritismo pode, qual que é a maior contribuição que o espiritismo pode fazer para a humanidade? Na questão 799. E a espiritualidade fala assim, destruir o materialismo. E a gente não entende. Porque se a gente levar a matéria para o outro lado, né, nós vamos estar criando um monte de confusão que não vai ajudar no desenvolvimento moral. Aliás, só vai dar uma freada, né? E a gente vê isso nos trabalhos de reuniões mediúnicas, né? E se a gente não souber o que nós estamos fazendo, às vezes a gente não orienta o espírito, né? Às vezes a gente tem aquela visão, vamos doutrinar. Está lá no livro a tradução do livro do médium, né? Livro dos médiuns e dos doutrinadores, que no original é dos evocadores, né? Então nós temos que doutrinar os espíritos, e aí nós estamos doutrinando ele fisiologicamente. Então é bem sutil, né? Todas essas coisas. Respeitando o livre-arbítrio, nós temos que Tá baixinho aí, tá baixinho. Precisa falar mais perto. Não saiu o som. Estão ouvindo? Agora sim. Não, mas basicamente isso que o Arthur estava falando, eu concordei, né? E é isso, porque não, nós temos que o que você está sentindo para o espírito é passando a matéria para ele. Não sempre. Ele vivenciou um dia, enquanto estava. Boa noite, gente. Boa noite, Márcia. A Elaine, eu não peguei a palestra completa, mas eu achei interessante o que a Elaine falou, né, a respeito das sensações durante os trabalhos mediúnicos. E porque tem muitos lugares e muitas pessoas que acham que trabalho mediúnico é ir lá se informar, né, saber como é do lado de lá, e basicamente é isso, né, curiosidade. Mas quem trabalha sabe que não é bem assim, né? E às vezes a gente chega a ficar até envolvido já, né, com a entidade antes mesmo do trabalho mediúnico. E é muita responsabilidade
né? Porque a gente tem que ter um bom conhecimento, né? Se conhecer, né? Porque nesse meio a gente acaba muitas vezes confundindo, né? Será que esse sentimento é tão forte, a sensação daquele espírito, que a gente muitas vezes não sabe se é a gente, né, que está sentindo, se aquele é um sentimento nosso, uma sensação nossa, ou do outro espírito, ou do espírito, né? E a responsabilidade de instruir, né? De saber ali instruir, saber o que está acontecendo, fazer o espírito entender o que está acontecendo e não se envolver, né? Foi bem interessante isso que a Elaine falou, que muitas vezes são sentimentos, sensações muito fortes, né? Muito já impregnado, né, naquele espírito. Então, essas sensações são bem fortes mesmo, bem interessante. E aí, né, Márcia, como esse estudo todo é importante para ter essa sequência, porque se nós entendermos, né, e aí nós vamos estudar bem mais aprofundadamente no capítulo 14 da Gênesis, né, nós vamos perceber que nós somos um repórter do pensamento do espírito, né? Então, aquela percepção, aquela reportagem que nós estamos fazendo, às vezes, do espírito que está projetando uma queimadura, por exemplo, na verdade, essa queimadura não existe. Ele joga aquela percepção dele, nós percebemos isso e reportamos para a pessoa que vai fazer o diálogo, né? Então, a gente entendendo isso, dá para que a gente nos acalmemos, porque nós vamos nos educando, né? Nada vai nos perturbar, porque todas essas sensações eles estão projetando para que a gente traduza isso, né? Então, também nós temos o controle, mas isso leva tempo. Eu sei que você está falando, né? O envolvimento ele é forte, ele tem. Mas o que nós temos que fazer? Para ajudar, nós temos que ajudar sempre entendendo que é de cunho moral. Então, muitas vezes, ter a visão que a gente sentir a dor fisiologicamente do espírito vai expurgá-lo da dor moral dele, não é bem assim que vai acontecer, porque a dor, como a Juliana estava falando, é dor moral, não é dor física, ele já não tem mais o físico. Embora ele, como ele está condicionado por hábitos, ele projeta isso como uma dor física. Então, isso é bacana, porque quando o médium vai entendendo, e a gente teve casos, né, Elaine, já faz tempo, os pula da cadeira, se joga no chão, né, ou estribucha demais, com a percepção que fazendo isso, você estava sendo mais fiel à dor do espírito, e aí você estava ajudando a aliviar ele. Isso também não é assim, é uma confusão, né? E às vezes a gente mais cai para o lado da fascinação, e às vezes eles ficam até dando risada do outro lado, do que realmente a gente está ajudando com a nossa condição maior, que eu gosto do exemplo da Cipriana, né? O André Luiz está lá conversando, lá os dois estão quase se matando do outro lado, do obsessor com o encarnado que estava em desdobramento do lado da cama, né? E eles se pegando, brigando. Aí o André Luiz, ele conversa com o monitor e fala assim, como que não fazer? Nós não vamos ajudar, né? Ele falou assim, não, nós não temos elevação moral para isso. Vamos aqui chamar uma irmã e aí ela vem, ela não fala nada, né? Lá no relato. Ela vem, envolve os dois e com a emoção dela, com a vibração dela de amor, ela consegue amenizar tudo aquilo. E essa lição eu acho muito bonita, né? Porque é quase que o que a gente teria que fazer enquanto médium, né? Mas aí a gente é tudo aprendizado, né? Estamos no comecinho. Mas é bacana a gente separar. Olha, fisiologia é do corpo. Ele não serve para nada. Fisiologia, medo, dor, raiva,
não serve para o plano espiritual. Essas qualidades instintivas servem para preservação fisiológica. Então, eu ter medo é bom, porque eu não vou enfrentar todas as coisas com grande risco. Eu ter raiva é uma coisa fisiológica. Eu ter alegria fisiológica, né, em cima do prazer e dor, são coisas do corpo. Mas se eu não tenho o corpo do outro lado, então esse tipo de coisa, ela não conversa muito bem. E aí a gente, entendendo isso, a gente vai conseguir também, amanhã ou depois, também ajudar de uma maneira mais assertiva, vamos dizer assim, né? É pelo menos o jeito que eu estou vendo, não estou falando que eu estou 100% certo, é como eu estou achando. Não sei o que a Elaine acha sobre isso. Na verdade, o que a Márcia expôs acontece mesmo, né? Quando acontece a aproximação do espírito, nós temos a percepção, né, que ele tá tendo. Mas o conhecimento daquilo nos traz assim. Então, muitas vezes a gente passa, isso fala, né? Olha, ele está com uma dor de cabeça, porque nós aprendemos já que perceber essa dor de cabeça dele sem ter que sentir isso, né? Mas é o que você falou, é o tempo. Esse é um aprendizado com o tempo, né? Estudo, lógico, e o tempo. E não tem o certo e o errado, é processos, né? Nós estamos falando aqui, o que eu estou falando aqui, eu não aplico nada disso. Eu estou falando o entendimento aonde nós temos que chegar. Aí é diferente. O que você está aplicando, Arthur? É diferente. Então, não tem santo. Não. Se a gente está falando assim, você tá... Não. Estou falando, a literatura, o cerne da questão está levando para isso. Mas nós vamos ter que passar pelo processo fisiológico, nós vamos ter que passar pela dor, nós vamos ter... É um caminho de aprendizagem. Nós, como e não é encarnados, errado, né? Não A é gente errado, tem o processo da encarnação, que é um processo que tem todos esses meandres, né? O medo, como você falou, todos os sentimentos que são inerentes da nossa ilusão carnal. Agora, quando a gente trata, eu acredito, do espírito, nós estamos falando muitas vezes de processos de culpa, né? E processos de remorso. Então, são realmente sofrimentos da alma, né? E esses são realmente o que o médium pode adentrar, né? Para realmente sanar aquela dor, aquele sofrimento que aquele espírito está apresentando, porque ele está vivendo no plano espiritual, não existe, mas que para ele é real, porque ele está preso ou no sentimento de ódio, ou de culpa, né? Coisas, ou de remorso. Geralmente são essas questões, né? Que inerentes da alma humana, né? Então, como encarnados, a gente tem que tomar esse cuidado de não enxergarmos, né, a vida como um castigo, porque senão a gente, quando desencarnar, vai estar na mesma sintonia desses espíritos, né, sofredores, ou seja, carregando a culpa, carregando o ódio, porque justamente muitas vezes o ódio não é de ninguém, é de si próprio, né? Quantos são esses espíritos em sofrimento que têm ódio de si e não sabem, né? Porque não conseguiram resolver, enquanto vivos, alguma questão e se prenderam a elas em processos obsessivos. Então, no meu ponto de vista, eu acho que, ao estudar a Gênese, esse é o principal foco, né? O foco de que nós precisamos nos livrar dessa culpa toda que foi imposta pela doutrinação dogmática, pela igreja, e a gente, então, poder sair disso, né? E ver além, né? Ver um pouco além. Qual que é a questão realmente que a gente tem dentro de si que está levando a esses processos de sofrimento? Porque o sofrimento somos nós que nos causamos, né? Então, por que a gente vai querer resolver um sofrimento pela parte física, né? Não teria como, né? Eu não consigo visualizar isso em termos espirituais, mas com certeza, se a gente conseguir analisar o cerne da questão do espírito, pode ser que aí haja uma ajuda efetiva, né?
Eu acho que é isso. Alguém quer falar? Estamos chegando em 8h30. Pode falar. Ela colocou que às vezes, né, a doutrinação, a igreja dogmática nos faz desencarnar com culpas, né? Que nós precisamos nos libertar disso. Mas, olha, às vezes até dentro do espiritismo, né? Se eu não me engano, foi no nosso primeiro encontro que a Melissa mesmo falou que, às vezes, dentro do espiritismo se diz assim, você tem que passar por isso, você não pode abandonar essa situação, porque se você não terminar nessa encarnação, você vai passar tudo de novo na próxima, né? Então, às vezes, a gente desencarna com esse pensamento. Meu Deus, eu não quero pensar para começar tudo de novo, né? E eu, como aquele dia você comentou, eu concordo. A gente tem que ir se libertando. Até eu comentei agora no finalzinho, que a Juliana falou, que todo arrependimento, ele começa com remorso. Eu vou querer ler mais sobre isso, porque eu não concordo muito. Eu acho que o remorso já é uma coisa bem mais pesada do que tem uma parte que é angústia, né? Ela tinha um negócio antes lá. Isso é Paul Janet, né? Não é Kardec. Então, de repente, a gente vai estudar em Kardec uma forma diferente de olhar. Mas ela quis mostrar que assim, o raciocínio veio ali dessa filosofia. Que acho que em Kardec você vai ver que não está bem dessa maneira. Você vai falar. O que você falou, não é Elaine, exatamente isso. Mas como que você falou? Que é o penúltimo slide que ela mostrou. Do remorso. O remorso, um não existe sem o outro, e o remorso. E eu acho que sim. Às vezes eu tenho uma atitude e me arrependo imediatamente, sem ter remorso. Por quê? Sem ter o sofrimento, né? Do remorso. Por isso, eu acho que ali, viu, Elaine, talvez é o que a Melissa falou. Por isso que o Kardec vai desenvolver, porque ali é uma base, né? Porque o Kardec fala assim, ó, o espiritualismo racional, ele é a defesa, porque o espiritismo é o desenvolvimento. O espiritismo, eu acho que vai desenvolver a expiação como esse remorso. E a prova, né, como realmente, porque toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, né? Então, acho que talvez nós vamos ter que fazer... É bacana isso, porque nós temos que levantar esses links para ver como é que Kardec... ou a espiritualidade resolveu isso, né? Porque às vezes a espiritualidade também está revelando alguma coisa, né? Sim. E tem o pessoal que não pegou o começo, né? Então, de repente, eles podiam estar entendendo que ali tinha sido puxado de Kardec. Sim. Não, hoje nós estamos estudando coisa aqui de 40 anos antes do Livro dos Espíritos. É 1930, Myron de Biren, ele morreu em 1919. Então, assim, é comecinho do 1900 ali, 1900 e pouquinho. Vamos falar, 1930 está o espiritualismo racional, né? Mas tem antes a psicologia, né? Que já era estudada. A gente vai ter que voltar lá. Rousseau, pode voltar até um pouquinho mais, né? Kant, aí é quase... O próprio Mesmer é quase 100 anos antes, 90 anos antes de Kardec, né? Bases psicológicas anteriores a Freud, a Wundt, todos aqueles, né, que a gente conhece atualmente. Porque esses ninguém nem fala que existe, né? Se você for estudar psicologia, você fala, quem é essa pessoa? Não ouvi falar, né? Porque esqueceram por completo. Você vai estudar psicologia, fala que começa lá com Freud, e é isso por aí, né? Naquela época, aí ninguém cita Paul Janet, ninguém fala nada sobre isso, né? É importante a gente ter essa releitura aí dessas obras, né? E conseguir dar uma olhadinha. Gente, então acho que o nosso horário deu. Você vai para gravar ou não? Nós vamos encerrar, vamos fazer uma prece. Eu vou tentar fazer um negócio aqui, não sei se vai dar certo. Mas quando eu li, acho que em 2002, se eu não me engano, tem um livro lá, O Amor Jamais Te Esquece.
E eu li aquele livro e eu fiquei com um negócio que eu escrevi umas frasezinhas, e eu estava falando para o Careca, que é o meu parceiro aqui, falou, cara, vamos fazer uma harmonia para pôr música nessa letra. Eu vou tentar ver se vai dar certo aqui, porque a gente não gravou, na verdade, né? Estamos montando. E vai ficar depressa aí, se der certo. Ótima ideia. Música é sempre bom, né? Dá uma relaxada agora no final. Vocês escutam aí? Sim. Caminhe apesar da noite, não deixe teu corpo na dor. Busque a todo momento as luzes que vêm do amor. Que as trevas que te invadem se afaste diante da luz. Siga firme e forte, divida sua cruz com Jesus. Infunda a prece em teu ser, que as forças que te conhecem te tragam paz e amor. O amor jamais te esquece. Toda vez, quem sabe, quando você for chorar, abre os braços e agradeça. Bendiga hoje o seu lar. Entregue as tuas angústias ao fio condutor da oração, para que seja aclarada toda a sua intenção. Por isso, na hora da dor, aparta-te destes tormentos, equilibre seu interior, acerene seu sofrimento, infunda a prece em teu ser, que as forças que te conhecem te tragam paz e amor. O amor jamais te esquece. Infunda a prece em teu ser, que as forças que te conhecem te tragam paz e amor. O amor jamais te esquece. Muita paz a todos, saúde, melhoras para o Satiro, e que as nossas vibrações e os nossos melhores sentimentos possam aclarar as ideias nos nossos governantes e da saúde do nosso país e do planeta. Sim, Muita seja. paz a todos. Parabéns pela assim música, seja. muito linda, viu? Gostei muito. Acabe sempre.